Quando aprendemos que Ló é justo, e apesar de ser justo, o que justifica, o que provou, o que levou ele a ser tirado de Sodoma, é sua justiça. O que justifica a justiça e qual conceito, que nível, em que aspecto Ló era justo diante de Deus? Era um justo que não era simplesmente um intercessor, ao contrário de Jó. Jó era justo e intercedia pelos filhos. Ló era justo, mas não intercedia pelos filhos. Observam? A mulher de Ló, ela se perde pelo caminho. A mulher de Jó propõe que ele se perca. Olha o paralelismo entre duas famílias também. Assim como a gente pode comparar a família de Ló com a família de Abraão, podemos pegar a família de Ló e a família de Jó. Porque aqui vemos que Jó era tido como justo, mas Jó não era intercessor. E Jó não perde a esposa, mas ela propõe que ele se perca. Mas Ló perde a esposa. E Ló não fez por onde as filhas não se perderem. E Jó, apesar da intercessão, não impediu que as filhas também se perdessem. Observa. Se a gente pegar isso aqui e trazer para nós, a gente vai entender que, em alguns casos, mesmo sendo intercessores, isso pode não impedir algumas tragédias no meio da nossa família. Assim como Jó, sendo intercessor, isso não impediu que os filhos sofressem uma tragédia. Ló não era um homem intercessor e consegue tirar de um ambiente promíscuo, que era Sodoma, as suas filhas, a salvo, porque elas casando com aqueles rapazes, muito provavelmente elas seriam pervertidas. Isto é, precisa saber se elas já não estavam pervertidas. Porque para ter a ideia que tiveram de embebedar o pai a fim de ter filhos com ele, certamente a mente delas já não era mais uma mente pura. Elas tiveram planos e esse plano, talvez ela tenha herdado essa ideia lá na própria cidade. O que provavelmente, vamos conjecturar aqui, que a promiscuidade lá era tanto que talvez havia incesto entre pai e filho, entre mãe e filho, entre parentes lá, até porque nós vamos ver isso depois, sobretudo no livro de Levíticos, quando Deus disse para Moisés dizer que homens não tivessem relação com a mulher do seu pai, ou com animais, pois era um comportamento do povo que estava da além do Jordão, e esse povo por isso sairia da terra do Jordão, além do Jordão, e o povo de Israel assumiria, moraria no lugar deles, porque eles cometeram todas essas atrocidades que Deus estava dizendo a Moisés para proibir o povo de Israel fazer. Ok? Então, assim sendo, muito provavelmente o motivo principal da cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra serem destruídas era exatamente por essa promiscuidade. E aí vem essas duas meninas com essa mentalidade de embebedar o pai e ter relações com ele. Porque se ela embebeda o pai, foi certamente bem pensado, entendendo que ele não estando sob efeito do vinho, provavelmente ele seria contra aquele ato pecaminoso. Confere? Mas o fato dele escolher o destino onde morar, talvez ele tenha sacramentado a consequência que ele viveu. Então, é muito... Por isso que, assim, nós tomamos certas decisões, e tem decisões, observa que os anjos não questionaram, não discutiram, não fizeram valer suas palavras, e sim aceitaram a ideia de Ló. Porém,
Ló pagou pela ideia que havia dado. E às vezes nós insistimos em certas decisões e Deus aceita. Só que essas decisões podem nos levar a consequências talvez irreparáveis a ponto de perdermos alguém por questão de dignidade, porque a perda aqui não só necessariamente significa uma morte, mas alguém perder a dignidade em razão da escolha que alguém fez. O pai toma a decisão, mas quem perde a dignidade são as filhas. Percebe? A exemplo de Ruth. Quando a Moabita casa com Boaz, Moabita, olha aqui, de que povo que ela era. E Boaz era judeu. Essa Moabita que casa com Boaz, ela de alguma forma, na linha genealógica, ela era parente de Abraão. Ruth. Noemi sai da cidade do pão, que é Belém, e vai para aquela cidade, sem direção de Deus, sob decisão do marido, e aí ela perde 2 filhos e perde o marido. Consequência da decisão do marido. E agora a gente está vendo aqui a consequência da decisão de um homem, que as 2 filhas se perverteram, fruto de decisão dele, que Deus havia dito, vá para o monte, ele disse, não é assim. Eu vou para a minha cidade menor. E ao chegar na cidade menor, ele resolve subir e morar em uma caverna, onde ele esteve toda aquela situação que nós estamos assistindo aqui através da leitura. Então, fazendo paralelismo, Abraão olha na direção de Sodoma. Abraão olha na direção de Sodoma. As considerações de Deus sobre Sodoma. Sodoma destruída. A súplica de Abraão por Sodoma. A súplica de Ló por Zoar. Anjos chegam a Sodoma. Saída de Sodoma. Ataque contra Ló e os anjos. Os genros de Ló rejeitam pedidos. Anunciada a destruição de Sodoma. Então a gente vê que houve o olhar de Abraão, depois houve as considerações de Deus sobre Sodoma, depois vem a destruição de Sodoma, a súplica de Abraão por Sodoma e a súplica de Ló. Ló não suplica por Sodoma, ele suplica por Zoar. E a gente pode tentar entender nas próximas aulas por que ele não suplica por Sodoma e a mulher tem apego a uma cidade que nem o próprio marido suplicou por ela. Ok? Bom, então, concluindo aqui, o capítulo de número 20, nós estudamos, lembram que nós falamos sobre a omissão de Abraão com relação a sua mulher. Aí o capítulo 21, este capítulo 21, é interessante para depois nós irmos para o capítulo 22. O Senhor visitou a Sara, como tinha dito. Essa visita do Senhor aqui não é a mesma visita do Senhor a Abraão. Ok? Quando a Bíblia diz, capítulo 21, versículo 1, que o Senhor visitou a Sara, foi no momento da relação íntima com Abraão. A mesma situação envolvendo Ana. A Bíblia diz que quando Ana e o seu marido estavam na intimidade, a Bíblia diz, e lembrou-se Deus de Ana e abriu sua madre. Então, no momento em que eles tiveram a sua intimidade, Deus abre a madre de Ana, e aí ela é fecunda, e ela fica grávida. O mesmo acontece aqui, apesar dos velhinhos já acharem que já tinha passado da idade, quando eles estavam na sua intimidade, a Bíblia diz, visitou o Senhor a Ana, como tinha dito, ele fez como havia prometido, aberto a madre. Aí a Bíblia diz,
Versículo 2. Sara concebeu. Significa dizer que Sara ficou grávida. E deu a Abraão um filho na sua velhice ao tempo determinado. Então, até para Deus fazer milagre existe tempo determinado. E o tempo determinado que Deus lhe falara. Então, o tempo quem determina é Deus. É muito errado as pessoas falarem, eu determino que este mês, eu determino que este ano, em nome de Deus. Não, não tem essa. Quem determina é Deus. Tipo, a pessoa está dando ordem, né? Exatamente. Quando eu determino, eu estou dando ordem para Deus. Isso não faz absolutamente nenhum sentido. Você falar, eu creio que este ano Deus pode. Deus vai, não. Eu creio que este ano Deus pode. Quando você fala, eu creio que esse ano Deus vai, indiretamente você está determinando que Deus faça. Então, às vezes, não é o crer, é impor. É a mesma coisa, a pessoa fala assim, amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Quando você fala isso, você está dizendo o quê? Ele tem que querer. Né? Se Deus quiser, Ele tem que querer. A pessoa não tem esse hábito. Ah, se Deus quiser, Ele há de querer. Ele há de querer. Como eu sei que Ele há de querer? Se Deus quiser. Agora, se Ele há de querer ou não, isso cabe a Ele. Mas existe essa frase que arremete as pessoas a não aceitar as decisões de Deus e achar que Deus tem que fazer, porque ela está determinando. Quem somos nós para determinar algo que Deus faça? Ok? Então, Abraão pôs no filho que nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho, olha aí de novo, quando tinha o quê? 8 dias, conforme Deus lhe havia ordenado. Abraão em nenhum momento esquece de obedecer o que Deus disse. Era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque e, no caso, seu filho. Disse Sara, Deus me trouxe riso, e todo aquele que ouve se rirá comigo. Ok? Bom, temos mais 10 minutos, então dá para ler aqui. Mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz, a Abraão, zombava de Isaque. E disse a Abraão, isso aqui é estratégia de Deus, gente. Isso aqui é estratégia de Deus. Versículo 9 do capítulo 21. Estratégia de Deus. Pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Esse pesar de Abraão, quando Sara disse para ele deitar fora a mulher e a criança, o menino aqui representa o pecado. Nesse caso aqui. Quando Abraão recebe a ordem da mulher para deitar fora, ou seja, para mandar o menino embora, isso aqui representa fazer parte do passado. Ismael agora é parte do passado de Abraão, porque o que fazia parte do presente seria Isaque. O que é que Sara estava dizendo aqui e tem a aprovação de Deus? Sara estava dizendo o seguinte, se os dois crescessem juntos, teriam direitos iguais. Então Sara está dizendo para Abraão, coloca Ismael para fora, porque o descendente é Isaque. Isso fica tão claro que quando Abraão esboça uma resistência, a Bíblia diz aqui, ó, versículo 12, Deus, porém, disse a Abraão, não te pareça isto mal por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo, olha o que Deus está dizendo para Abraão, em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz. Porque, de novo, olha isso, em Isaque será chamada a tua descendência. É isso que Deus está dizendo. Se os dois crescessem juntos, teriam problemas na questão de descendência. Então, a visão de Sara teve a aprovação de Deus. Mas também, aí Deus está dizendo para Abraão, enquanto pai, mas também do filho desta serva farei uma nação, porque ele é da tua descendência. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou o pão,
e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-o sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino e o despediu. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um arbusto e foi assentar-se em frente dele, a boa distância, como a deu um tiro de arco, pois dizia: que eu não veja morrer o menino. E sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Ouviu Deus a voz do menino, bradou o anjo do Senhor a Agar desde o céu, dizendo: que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te e levanta o rapaz, e toma-o pela mão, pois dele farei uma grande nação. Então Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu um poço, e foi encher de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu e habitou no deserto. Foi flecheiro. Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Então, na próxima aula, nós vamos estudar sobre Abimeleque. Aqui começa um certo entrave com relação ao risco corrido pelo próprio Abraão. Mas aqui, no versículo 21, mostra qual o destino de Isaac. Isaac veio a ser pai dos livres. quem? Dos livres. Não, Isaac, Abraão. Abraão não, Ismael, desculpa. Ismael veio a ser pai dos Turcos lá. turcos. Tá certo? E aí sim, eu vou usar o mapa para mostrar para vocês toda a região da Turquia em que Ismael tem descendência, para vocês entenderem. A bênção que Deus deu a Ismael por ser filho de Abraão, apesar de não ser filho da livre, que no caso Agar era escrava e não livre, livre porém era Sara. E então Agar significa escrava, ou a natureza pecaminosa, ou a antiga aliança, e Sara representa a nova aliança, porém a vida com Cristo. Ok? Uma nova vida, nova natureza com Deus. Bom, encerramos aqui. Temos 5 minutos, vamos encerrar. Na próxima aula, vamos estudar esse pequeno desvio de conduta de Abraão. Nós falamos sobre isso. Eu acho que eu não comentei com vocês. Se eu falei alguma coisa, nós vamos entrar com mais profundidade sobre esse assunto, para vocês entenderem que, apesar de Abraão ter sido o homem perfeito, como eu já disse, essa perfeição não significa dizer que ele era alguém que jamais cometesse algum deslize, mas que sim, estava sempre disposto a rever seus conceitos. Vamos de pé, agradecer a Deus.